Arraes e os seus colaboradores diretos não poderiam ter transformado Pernambuco num país independente. Arraes não poderia ter feito o 7 de setembro especial de Pernambuco, Repúblicas Unidas de Pernambuco. Não, Arraes era governador de um estado da Federação Brasileira. E então ele estava submetido a uma legislação nacional, ele estava submetido a todo um contexto legal, constitucional, que não coincidia exatamente com o sonho dele, que era o sonho nosso, que era o sonho do povo, da maioria do povo brasileiro. A proposta de Arraes, muito realista, implicava uma presença crítica, crescente, participante do povão pernambucano, das massas populares pernambucanas. Eu tenho então algumas histórias que fazem parte da história daquele momento, que, no meu entender, colaboram no sentido da afirmação que eu faço, de que o governo de Arraes era um governo popular, numa situação nacional populista, e que, portanto, teria que necessariamente refletir indecisões e impossibilidades que estavam contidas na globalidade nacional. Me lembro, por exemplo, de um dos casos, uma das histórias que eu contaria aqui. Num certo mês de seu governo, houve problemas no campo pernambucano. E diga-se de passagem, problemas que certamente teriam as mais objetivas razões de provocar uma rebelião, porque a exploração do camponês é qualquer coisa assim de extraordinário. E então, grupos grandes de camponeses, condicionados, ajudados, de certa maneira empurrados por algumas lideranças políticas, que às vezes com muito boa intenção ultrapassam os limites históricos, os limites do possível. Esses grupos camponeses se rebelam e marcham para Recife, para fazer um protesto diante do Palácio do Governo e fazer uma reivindicação, e afinal uma reivindicação que não podia ser atendida, pelo menos nos termos em que se dizia aos camponeses que podia ser atendida. E me contaram então na época que Arraes estava no palácio, no seu despacho, quando se informou a ele da passeata que marchava para o Recife, na direção do Palácio do Governo. E Arraes, discretamente, sem fazer espalhafato, descobre uma maneira qualquer de justificar a ausência dele, e retira-se, toma o carro sozinho com o seu chofer e vai na direção exatamente de onde deveria estar vindo a passeada. E encontrou, longe ainda do Recife, mas já talvez aí a uma hora do Recife, caminhando, ele para o carro, desce e consegue falar com o grupo camponês que vinha, com a liderança. E explica então que era muito mais razoável que ele viesse como governador ao encontro dos camponeses do que fosse os camponeses andando a pé, porque ele dispunha de um carro, e o carro era o carro do governador, e o carro do governador era o carro do povo. Poderia nessa altura alguém dizer, mas Paulo, você vê a demagogia do Arraes. Demagogia? Não. O protesto, de novo, não seria uma demagogia. Seria a assunção de uma responsabilidade de governador popular. Você veja o seguinte, para mim a atitude terrível que Arraes poderia ter assumido, e eu hoje estaria citando aqui a ele exatamente para combatê-lo, teria sido, por exemplo, se ele tivesse mandado um secretário de Segurança Pública, se ele tivesse mandado a polícia deter os camponeses, se ele tivesse mandado a polícia coagir os camponeses, se ele tivesse tido, afinal, medo de dialogar com os camponeses. Aí sim é que Arraes me pareceria estar revelando um sintoma populista. Quer dizer, antes da eleição teria falado intensamente em participação popular, depois de eleito, numa das primeiras tentativas, não importa aqui se saber se era um procedimento correto ou incorreto politicamente, mas na primeira manifestação, ou numa das primeiras manifestações populares, ele mandar deter em nome da ordem. Quer dizer, aí eu estaria hoje contando esse caso, mas para criticá-lo. Mas, então, não foi demagógico, foi uma atitude coerente, político-pedagógica, eu agora até diria pedagógico-política também, do governador, que era ele. Quer dizer, ele foi ao encontro da massa camponesa e lá ele transformou, afinal, a estrada num espaço de diálogo. Ele conversou com os camponeses, debateu a possibilidade ou não, no momento, por exemplo, eu não seria capaz de dizer a ti nem aos leitores que reivindicações eram as que os camponeses traziam. Mas ele explicou, inclusive, a possibilidade ou a impossibilidade do atendimento. E os camponeses, então, voltaram, não frustrados, mas voltaram satisfeitos, convencidos de que, afinal de contas, voltaram num homem que, em lugar de mandar a polícia detê-los,
tinha vindo ele pessoalmente conversar.